Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, chegou o momento de meditarmos na palavra e eu gostaria de convidá-los a se colocarem em pé. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 39 ao 46. Estamos em plena Semana Santa, onde estamos prestes a revivermos mais uma Páscoa. E hoje é quinta-feira. E eu gostaria de meditar sobre o que ocorreu na quinta-feira. De certa forma, gostaria de convidá-los a nos teletransportar a 2000 anos atrás e perguntarmos onde estava Jesus e o que fazia no dia que antecedia a sua morte. Lucas, capítulo 22, versículo 39 ao 46. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Pai, graças te damos por esta palavra, ministra poderosamente ao nosso coração, porque a ti concedemos toda a liberdade, Senhor, para agir conforme o teu querer e a tua vontade em nosso ser. Tu és o oleiro, nós somos o vaso, tu és o pastor, nós somos as ovelhas, tu és o Senhor e nós somos os teus servos. Portanto, Deus, faz conforme o teu querer, faz conforme te apraz. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podeis sentar. Bem, queridos, na quinta-feira Jesus ofereceu a última ceia e logo convidou os seus discípulos para subir ao Monte das Oliveiras. E em determinado local do monte havia o jardim do Getsemani, ou do Getsemane. Que lições nós podemos aprender sobre o Getsemane? O tema dessa reflexão é as lições do Getsemane. Bem, amados, o Dr. Russell Shedd, certa ocasião, ele disse que os 3 maiores inimigos do homem é a carne, é o mundo e é o diabo. Ele até escreveu um livro muito conhecido, que se tornou até um best-seller: Carne, Mundo e o Diabo. Esses são os nossos maiores inimigos. Jesus venceu o diabo no deserto. Jesus também venceu o mundo na cruz. Mas no Getsemane, ele travou uma das suas maiores lutas, uma das suas mais intensas e dolorosas batalhas. Ele lutou contra a sua própria carne, contra a sua natureza humana. E a Bíblia nos diz, através dos versos que foram lidos, que no Getsemane Jesus simplesmente
prostou-se em oração. Jesus se ajoelha, se prostra, ele põe a face na terra, com a alma agonizando e o corpo transpirando sangue. Ele revela sua natureza, ao ponto de dizer: minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte. Meus queridos, a dor da angústia, eu não sei quantos de vocês já sentiram, ela nos leva a tormentos, ela nos leva a desespero total. A Bíblia diz, e o único evangelista que cita isso é o evangelista Lucas, por ser médico, que Jesus suou sangue. Isso é um fenômeno chamado hematidrose. É algo completamente raro, mas não exclusivo. Algumas pessoas na história já vivenciaram momentos como esse. A hematidrose é quando as veias capilares, elas simplesmente explodem e se mistura com as glândulas que provocam o suor, e ali perpassa a sensação de que a pessoa está suando sangue, chorando sangue. E somente no momento em que a pessoa vive um abatimento físico, emocional, sentimental, que o corpo não suporta, então as veias explodem, as veias estouram. A angústia de Jesus é profunda, é raro isso, mas há muitos casos na história. Casos em que pessoas que estavam indo à morte, e Jesus também estava indo à morte, simplesmente vivenciaram essa experiência tão dolorosa. Jesus sua sangue, conforme disse o Evangelho de Lucas. E ele faz isso no Getsêmani. Como já tínhamos dito, é um jardim no Monte das Oliveiras, no Vale de Cedron. O nome Getsêmani, querido, é um nome composto, que vem de Gete e Semane. Gete significa prensar, e Semane significa azeite. Então Getsêmani significa o quê? Prensar o azeite, amassar o azeite, esmagar o azeite. E a Bíblia diz que Jesus vai a esse lugar, que é um lugar comum em suas peregrinações. Só que os discípulos bem sabiam que havia algo diferente, porque momentos antes ele se despede dos discípulos, momentos antes ele informa quem é o seu traidor. Então havia algo diferente nesse momento do Getsêmani. É incrível, queridos, como esse lugar, Getsêmani, que ainda existe, e ainda hoje existe oliveiras que são testemunhas dessa agonia, dessa tribulação, dessa angústia que o nosso Senhor vivenciou. Ainda hoje existe árvores, existe essas oliveiras nesse local. Lá as azeitonas eram prensadas, amassadas e esmagadas para poder produzir o puro azeite. E incrível, quanto mais é prensado, mais puro o azeite se torna, mais precioso e mais valioso. No Getsêmani, Jesus é moído, Jesus é amassado, esmagado, prensado. E incrível, a primeira menção que a Bíblia fala e faz sobre Jesus derramando sangue é no Getsêmani. No meio da agonia, no meio da dor, no meio do tormento, no meio da tribulação, dessa provação, ele começa a suar sangue. E o sangue dele é derramado ainda no jardim. Esse lugar chamado Getsêmani é um lugar pedagógico. Assim como as azeitonas eram prensadas e esmagadas para se tornar azeite, assim foi Jesus, esmagado para produzir vida, para mim, para você e para todos nós. Ele foi esmagado pelo próprio Deus, para poder produzir vidas para cada um de nós. O Getsêmani é um lugar de prensar azeitonas, que extrai 5 tipos de óleos. Agora, eis a lição, ou melhor, as lições do Getsêmani. Nesse processo de esmagar, de amassar as azeitonas, sai 5 tipos de azeite, 5 tipos de óleo. E eu gostaria de comentar cada um deles convosco, fazendo um paralelo entre aquilo que se fazia com as azeitonas para produzir azeite
e aquilo que se fez com Jesus para que ele pudesse produzir vida. O primeiro nível, quando se prensava as azeitonas no Getsemane, era o nível do azeite do alimento. Nesse instante se trabalhava o azeite para se tornar um alimento. E o azeite é considerado um alimento milenar, outrora bastante respeitado, por se tratar de um alimento saboroso e completamente saudável. E hoje a ciência confirma que o azeite serve tanto para prevenir, para também combater, né, os males. Ou seja, ele é nutritivo. O azeite ele é completamente nutritivo, saboroso e saudável, previne e combate vários tipos de doença. Assim é Jesus como alimento. Lembre-se do que eu falei, antes de subir ao Getsemane, ele ceiou com os seus discípulos. E naquela ocasião ele pegou o pão e disse: este é meu corpo. Ele pegou o vinho e disse: este é meu sangue. E talvez os discípulos não tenham nem entendido o que Jesus falou. Talvez nós ainda não tenhamos entendido o que Jesus falou. Quando Jesus pega o pão, ele está explicando que o trigo precisa ser moído, que o trigo precisa ser passado, amassado, para se tornar pão. Quando ele pega o vinho também, a uva tem que ser prensada, tem que ser amassada, tem que ser esmagada, para poder transformar-se em vinho. Quando Jesus pega o pão e o vinho, dizendo: este é meu corpo, este é meu sangue, ele já estava exemplificando a forma da qual ele iria morrer, sendo trapassado e moído pelas nossas iniquidades, pelo nosso pecado. Ele é o pão vivo que desceu do céu, o pão que sacia a nossa fome. Ele é o pão da vida. Aquele que comer deste pão jamais terá fome. A humanidade vive faminta. Nós encontramos a alma humana padecendo de fome, porque ainda não teve o encontro com Jesus, que é o alimento que nos sustenta e nos permanece firme. Jesus é o alimento da nossa vida. Da mesma forma ele é vinho. O vinho provoca alegria, produz alegria, é festa, é celebração, é comemoração. Jesus, querido, é a tua alegria. Não procure euforias nesse mundo, não procure prazeres que geram pesares. Jesus, ele é a fonte do nosso gozo, ele é a fonte da nossa satisfação, ele é a fonte da nossa alegria. Então, o primeiro nível do azeite esmagado no Getsemane era para ser alimento. Jesus, naquela hora que está sendo esmagado, ele está sendo um alimento espiritual que nos sustenta. O alimento espiritual providenciado por Deus. Se o povo no Egito, ou melhor, se os hebreus quando saíram do Egito e peregrinaram no deserto, sobreviveram através do maná que desceu do céu, nós sobrevivemos através do pão vivo que desceu dos céus para ser o alimento de nossa vida espiritual. Quantas pessoas não estão com fome? E se encontra com fome porque não conhece Jesus como um alimento da vida, o alimento que sacia, o alimento que satisfaz. E eu venho te dizer, querido, que sem Jesus não dá. Como diz a canção, sem Jesus não dá. Você pode degustar de todo tipo de alimento nessa terra que possa lhe provocar qualquer tipo de prazer, mas jamais vai poder preencher o vazio da tua alma. Jesus é o pão da tua alma, Jesus é o vinho do teu espírito, Ele é aquele que traz força, Ele é aquele que traz alegria. Amém, irmãos? Mas a azeitona, quando ela era ainda prensada, quando o nível de alimento não satisfazia, quando o processo era um pouco mais elevado, um pouco mais profundo, entrava no segundo nível, que aí ela era esmagada para ser a iluminação. Na antiguidade, o azeite era usado como combustível para a iluminação de lamparinas, para pessoas que viajavam à noite.
para pessoas que precisavam de iluminação durante as trevas, durante as suas peregrinações. Esse segundo nível, ela torna-se combustível para o azeite. Você lembra das parábolas das 10 noivas, das 10 virgens que eram noiva? Elas não deixaram de ser virgens, não deixaram de ser noivas. Elas apenas não casaram, sabe por quê? Porque o azeite esgotou. Porque elas não conservaram azeite suficiente para o dia do encontro com o noivo. Somente 5 foram para o casamento, outras 5, o noivo disse que nem as conhecia, porque elas não conservaram azeite suficiente. Jesus, nesse caso aqui, ele é apresentado como a luz do mundo, aquele que ilumina todas as trevas que existem em nossa vida. Qual é as trevas que atormentam a tua existência? Talvez seja as drogas, talvez seja mentira, talvez seja um vício, talvez seja um hábito, do qual você não consegue se libertar, do qual você tem tentado, você tem se esforçado, mas saiba, meu irmão, que Jesus é a luz que ilumina o mundo, que resplandece nas trevas. Glória a Deus por isso. No momento que Jesus está sendo esmagado, no momento que Jesus está sendo prensado e amassado no Getsêmani, ele está se tornando a luz do mundo. Ele está se tornando a iluminação, a única iluminação capaz de trazer vida. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. E essa luz, essa glória, ele transfere para nós. Vós sois a luz do mundo. Isso significa que aonde estivermos seremos influência, aonde estivermos seremos agente de mudança, agente de transformação, agente de milagre, porque a glória de Deus resplandece em nós e através de nós. Então esse azeite representava combustível para que as lamparinas pudessem resplandecer. Terceiro nível, quando não se queria alimento, quando não se queria o combustível para a iluminação, esmagava mais, prensava mais, amassava mais para chegar ao terceiro nível, isso no Getsêmani, que era o azeite do unguento. O azeite do unguento se tornava, sabe o que, irmãos? Remédio, medicamento, para cicatrizar os ferimentos, para combater as bactérias e expelir os insetos que tanto atormentavam. Então, quando as pessoas estavam enfermas, quando elas eram feridas, quando os animais também eram feridos, se colocava um pouco de azeite. E esse azeite era como um unguento precioso, como um remédio, uma espécie de pomada, que servia como um medicamento para eliminar todas as bactérias. Isso significa que Jesus é a cura, que Jesus é aquele que cicatriza as nossas feridas, aquele que sara as nossas dores, aquele que cura todas as nossas enfermidades, que expele todos os insetos que vêm nos atormentar e que combate todo o mal que tenta nos prejudicar. O terceiro nível, Jesus vai vivendo todos esses níveis, e aqui ele se torna o remédio, se torna a cura, se torna a saúde para as nossas vidas. É incrível, irmãos, que o profeta Isaías, lá no capítulo 53, se vocês puderem viajar comigo, vamos juntos, sem medo de ser feliz. Isaías 53, vê comigo o versículo 4. Falando sobre essa cura que há em Jesus. Versículo 4, amém? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos
fomos, pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode aplaudir ao Senhor? No Getsêmani, Jesus é traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, para poder sarar todas as nossas enfermidades. Olha o que o texto ainda diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por essa razão, o motivo de tanta angústia, por essa razão, o motivo de tanta tristeza, o motivo de tanta opressão. Imaginem comigo, queridos, agora, o pecado de toda a humanidade, daqueles que viveram no passado, daqueles que estão no presente, e daqueles que ainda viriam no futuro. Jesus ali, sobre os seus ombros, está caindo o peso do meu pecado, o peso do pecado da pós-modernidade, dos tempos odiernos, do século 21, dos dias que ainda virão, dos vivos e dos mortos, de toda a criação visível e invisível, dos céus, da terra, debaixo da terra. Jesus está sentindo o peso do pecado que atingiu toda a criação. Meus irmãos, imagine agora a dor, a aflição, o drama, a angústia que ele vive. O texto começa ainda nos dizendo: ele foi oprimido, no versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abria a boca. Versículo 10, todavia ao Senhor agradou o quê? O que, irmãos? Moê-lo. No Getsêmani, Jesus está sendo moído, como uma azeitona é moída para produzir azeite. Não pense que foi em vão que Deus conduziu Jesus para o jardim de Getsêmani, fazendo-o enfermar, o texto nos diz. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muito com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus, no Getsêmani, ele torna o remédio, ele torna a cura, ele torna a saúde, ele não torna-se um paliativo, não, ele não torna-se um placebo, não, ele torna realmente a cura, o remédio que traz a cura, não é um remédio que traz alívios momentâneos, ele é aquele que quando cura, cura, quando sara, sara, sem deixar marcas, ele cicatriza por dentro e por fora, ele cicatriza completamente. Eu não sei quais são as feridas que existem em tua alma, mas é verdade que há feridas que terapias, que análises, que divãs, que psicólogos, que psicanalistas, que psiquiatra não pode curar, mas a palavra de Deus é viva, é poderosa, ela é eficaz, ela penetra no mais profundo da alma humana e é capaz de limpar e purificar todo tipo de mazela, toda sorte de enfermidades. Jesus, no terceiro nível, ele torna-se um unguento precioso, aquele que de fato cura as nossas feridas. Quarto nível, quando não se queria a azeitona para alimento, para iluminação, para unguento, ainda amassava um pouco mais ela, ou seja,
prensava e esmagava um pouco mais, até ela se tornar o azeite da unção. Nesse quarto nível, se tornava o azeite da unção, que era sagrado. No Antigo Testamento, reis, profetas, sacerdotes eram ungidos com esse óleo. Lembre-se que quando Jesus nasceu, um dos reis magos que vieram do Oriente trouxe azeite. Ali ele já estava exemplificando a forma como Jesus morreria. E o azeite era tão precioso que você pode analisar na Bíblia que quando a pessoa era ungida, o Espírito Santo vinha e atuava a partir dela. E através dela fazia proezas, sinais, maravilhas, prodígios inimagináveis, inexplicáveis, quando havia unção. Jesus aqui no Getsêmani, ele é transpassado, moído, não para que uma classe elitizada seja ungida, mas para que todos aqueles que em seu nome creem e que o seu nome professam, possam ser ungidos. No Antigo Testamento, somente reis, sacerdotes e profetas eram ungidos. Na nova aliança, todos que professam o nome de Jesus é ungido e tem autoridade espiritual para expulsar o mal e profetizar o bem. Ele vive isso, tornando-se essa unção. E Isaías capítulo 61, versículo 1, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus foi ungido, ele é o ungido, somente ele. E nós somos ungidos porque estamos debaixo da unção que há em Jesus. Deus, na nova aliança, não se compromete com uma classe, ele se compromete com um povo, e a esse povo ele chama de raça eleita, nação santa, povo de propriedade particular, sacerdócio real. Ele nos fez reis e sacerdotes. Você consegue entender isso? E o que eu aprecio nesse texto messiânico de Isaías 61 é que ele foi ungido. Ele foi ungido para pregar as boas novas. Ele foi ungido para curar. Ele foi ungido para libertar. Ele foi ungido para erguer. Ele foi ungido para levantar. Ele não foi ungido para impor, para ostentar poder. Ele não foi ungido para conquistar pela força, mas para conquistar pelo amor. Ele foi ungido não para vir como Senhor, mas para vir como servo, porque ele mesmo diz: eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Então Jesus aqui no Getsêmani, ele torna-se, o seu sangue derramado torna-se essa unção que sobrevém em nossas vidas, trazendo tamanha autoridade e poder no reino espiritual. Quinto e último processo do nível do azeite. Quando o azeite não servia para alimento, quando não servia para iluminação, combustível para iluminação, quando não queríamos como unguento medicamentoso, quando não queríamos como unção sagrada, ele significava o azeite da borra. Era uma espécie de alvejante. Ele servia para limpar. Era uma espécie de sabonete. Isso tudo era lá no jardim de Getsêmani, que se encontra no Monte das Oliveiras, no Vale de Cedron. Esse lugar onde as pessoas iam diariamente trabalhar, levavam os azeites para extrair das olivas as azeitonas, e das azeitonas poder fazer esse óleo precioso, que quando não servia para alimento,
servia para iluminação. Quando não servia para iluminação, servia como medicamento. Quando não servia como medicamento, servia como unção. E quando não servia como unção, servia como limpeza. E a verdade, irmãos, que Jesus é esse alvejante que lava, que limpa, que purifica a nossa vida. A Bíblia nos diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todos os pecados. Não são dos pecados passados, nem muito menos do pecado presente, é também dos pecados futuros. Sabe, eu não sei o que vai ser de mim no amanhã, não sei que erros eu posso cometer, mas de uma certeza eu tenho: o sangue de Jesus já me purificou de todos os pecados. Essa é a verdade. Às vezes tem pecados que nós agimos consequentemente, inconsequentemente, propositalmente, impropositalmente, diretamente, indiretamente. Tem pecados que são cometidos de forma perceptíveis e imperceptíveis. Tem pecado que nós cometemos que às vezes nem sabemos. Mas a verdade é que o sangue de Jesus nos purifica dos pecados por meio de pensamento, por meio de palavras, por meio de atitudes. Seja qual for o pecado, o sangue de Jesus é precioso e poderoso para alvejar e tornar mais branco do que a neve, mais alvo do que a neve. A Bíblia nos mostra lá em Apocalipse, no capítulo 7, precisamente versículo 13 e 14, onde um anjo diz: está vindo uma multidão de vestes brancas. Quem são esses? Esses são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia! Porque o sangue do Cordeiro limpa, o sangue do Cordeiro purifica. Quando Jesus está no Getsemane chorando sangue, suando sangue, por meio da hematidrose, derramando o seu sangue naquele jardim, ele está sendo transpassado, moído, ele está sendo amassado, prensado e esmagado, para ser o azeite, que é o nosso alimento, que é a nossa iluminação, que é o nosso remédio, que é a nossa unção, e que é a nossa limpeza e purificação. Por essa razão, o Getsemane, irmãos, foi escolhido. E eu venho hoje aqui te dizer que apesar de todo o sofrimento, de toda luta, de toda angústia, de toda tristeza, de todos os tormentos, Jesus não desistiu no Getsemane. Ele venceu no Getsemane. Sem preensão não há unção. Torno a repetir: sem preensão não há unção. Deus prensionou o seu filho para que o seu filho pudesse exalar o melhor de si. Talvez eu esteja diante de pessoas que estão vivendo um Getsemane. Eu posso confessar aos irmãos que eu já vivi muitos Getsemanes e eu sei que outros virão. Mas o que eu acho tremendo é que a palavra nos ensina como Jesus venceu esse Getsemane. Sabe como foi que Jesus venceu o momento da luta, o momento da dor, o momento do desespero? Jesus venceu através da oração. A oração vence as angústias. O texto de Getsemane é comentado em outros evangelistas. E outros evangelistas narram que Jesus orou 3 vezes. Ele não simplesmente orou, ele se entregou à oração. Muitos oram, mas poucos se entregam à oração. Ele se prostrou. Eu imagino que poucas vezes isso aconteceu. Não encontramos outra menção na Bíblia onde Jesus põe sua face em terra, onde ele diz: minha alma está angustiada até a morte, eu não suporto, eu não aguento mais. Mas ele persevera em oração,
3 vezes ele continua orando, ele continua vigiando, ele continua clamando, ele continua suplicando. Ele não desiste do Getsemane. Por essa razão ele vence, porque ele não se entrega, ele não se rende, ele não desiste. Quantos irmãos no momento de aflição simplesmente desistem do chamado, dos planos, dos projetos de Deus? Eu confesso aos irmãos que houve um dia que eu pensei em desistir de tudo. Eu disse: Deus, eu não aguento esse cálice, é amargo demais para mim. Irmãos, eu fui em determinado estabelecimento, na verdade na academia do nosso irmão Jorge, pode perguntar a ele, estava sentado no seu escritório, de repente veio um irmão que eu nunca ouvi falar, nem tinha visto na minha vida. Hoje nós nos tornamos amigos, mas naquela época eu não conhecia. Eu estou conversando com o Jorge, esse rapaz coloca a mão do meu ombro, quando eu olho para trás, eu disse: quem é esse? Da onde veio? O que é que ele quer? Quando eu olhei o seu olhar, eu disse: é papai do céu. Ele olhou para mim com aquela ar de autoridade e disse: existe cálices que nós temos que beber. Deu as costas e saiu. E eu entendi tudo. Baixei a cabeça e comecei a chorar. E percebi que existe cálices que são amargos, mas nós vamos precisar tomar desse cálice, precisar beber desse cálice, assim como Jesus. E Jesus venceu no Getsemane, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus se submeteu à vontade do Pai. Escuta isso. Ele se rendeu à vontade do Pai. Se você quer vencer no Getsemane, porque muitos desistem no Getsemane, muitos retrocedem no Getsemane, muitos lançam a bandeira, a toalha branca no Getsemane. Mas se você quer vencer no Getsemane, aprenda a se submeter à vontade do Pai, porque Jesus em 3 ocasiões disse: Pai, afasta de mim este cálice. A natureza humana de Jesus, pedindo socorro, dizendo que não suportava o que estava prestes a vir: passa de mim este cálice. Mas no mesmo instante ele dizia que não seja feito a minha vontade, mas sim a tua vontade. Nas 3 vezes ele se rende à vontade do Pai. Sabe, querido, para vencermos no Getsemane, temos que nos submeter à vontade do Pai, porque dessa forma nós fortalecemos o nosso espírito. Jesus olha para os apóstolos e vê chorando, ou melhor, e os vê dormindo. Seus amigos íntimos. O traidor já não está presente, ele chama 11. Dos 11 ele chama 3 para mais próximo. Mas quando ele vai procurar, ele percebe que eles não conseguem vigiar nem sequer 1 hora. No Getsemane nós procuramos pessoas para nos ajudar e nós não encontramos. No Getsemane nós procuramos amigos e não encontramos. Eu não estou aqui, queridos, para condenar os apóstolos, porque eu sei que no lugar deles eu faria o mesmo, ou talvez até pior. É a nossa natureza. É a nossa natureza. Jesus vai ao encontro deles e diz: nem sequer 1 hora vocês podem vigiar comigo. Mas eles começam a dormir porque estavam tristes. O texto diz que eles começam a dormir de tristeza, eles começam a dormir de angústia. Eles procuram refúgio através do sono. E quantos de nós não agimos assim na hora de orar, na hora de perseverar em oração, interceder? Nós vamos dormir para que o tempo passe, imaginando que as coisas vão mudar. Não vão. Jesus ora 3 vezes e a Bíblia nos diz que Jesus se levanta, se posiciona, e pela primeira vez na história bíblica Jesus diz: é chegada a minha hora. Ele encara a realidade, ele encara a situação. Se esse é o cálice que Deus tem preparado para mim, deste cálice eu vou beber.
Se você for ver em várias outras ocasiões, Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegado o meu tempo, ainda não é chegada a minha época. Mas agora Jesus se levanta, desperta os apóstolos e diz: vamos, porque agora é chegada a minha hora. Ele se prontifica para viver a vontade de Deus. Então, como vencer no Getsêmani? Através da oração, que cura as angústias da nossa vida. Às vezes as pessoas estão aflitas e oprimidas. Quando você vai perceber, não é por causa das afrontas do inimigo, não é por causa das ameaças dos adversários. Sabe por quê? Porque o espírito está frágil, enfraquecido, por falta de uma vida de oração com Deus. Por isso Jesus diz: a carne é fraca, o espírito é forte. Por isso Jesus no Getsêmani vai buscar a Deus em espírito. Então, para vencer no Getsêmani, através da submissão ao Pai. E por fim, queridos, a Bíblia nos mostra que nesse momento onde Jesus está sozinho, um dos seus discípulos e apóstolos de confiança, tesoureiro de Jesus, o traiu. Onde Jesus foi traído, desapontado pelo desdém e descaso daqueles que dormiam, na hora em que ele mais precisava. Jesus, que fez tanta gente sorrir, agora está chorando. Jesus, que levantou tanta gente, agora se encontra prostrado. Jesus, que aliviou tantas pessoas, agora se encontra sofrendo. Traído, desapontado e prestes a ser abandonado. Sozinho. A Bíblia diz que nesse momento, Deus envia um anjo para confortá-lo. Você pode ver isso comigo no versículo 43? Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e diga a ele: você não está sozinho. As pessoas podem te trair, podem te decepcionar, podem te abandonar, mas o Senhor está contigo. Deus enviou um anjo. Os apóstolos que estavam dormindo perderam uma das revelações mais gloriosas, onde o anjo confortava Jesus. Eu confesso que eu já me senti várias vezes confortado pelo anjo de Deus, pelo próprio Deus. Enfim, querido, as lições do Getsêmani são essas. Haverá momentos que você estará sozinho. Haverá momentos que você vai procurar ajuda e não vai encontrar. Mas saiba que Deus, em meio a toda essa turbulência, Ele tem conforto e consolo para a sua vida. Esse é o cálice que Deus tem preparado para ti. E o que importa é que a sua vontade se cumpra em nossa vida. Lembre-se que para comermos do pão, temos que esmagar o trigo. Para bebermos do vinho, temos que esmagar a uva. Para obtermos o azeite, temos que amassar a azeitona. Até uma flor, para exalar o seu aroma, ela tem que ser transpassada e moída. Deus faz isso por um único motivo e um único propósito. Ele nos espreme até o fim. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele sabe que existem coisas boas que hão fluir em nossa vida nos momentos do aperto,
os momentos do tormento. Nós vamos crescer, nós vamos resplandecer nessa hora. E se alguém pensa que Deus faz isso para nos destruir, está enganado. Deus faz isso para nos construir. Se alguém pensa que Deus faz isso para nos perder, está enganado. Deus faz isso para nos ganhar. Se alguém pensa que Deus faz isso para o nosso mal, está enganado. Deus faz isso para o nosso bem. A quinta-feira da Semana Santa foi no Getsemane, momento de dor. Mas lembre-se de uma coisa, e aqui eu encerro. A história da Páscoa não termina na quinta-feira. A quinta-feira vai passar na tua vida. A sexta pode ser mais dolorosa do que a quinta, pode ser a cruz. Mas também a história da Páscoa não se resume na sexta-feira. O sábado pode vir, o dia da desilusão, o dia do desespero total. O dia em que as pessoas se conformam que é o fim, que é o final e que esse caso já não tem mais solução. Não sei que dia você vive, quinta, sexta, sábado, de uma coisa eu sei: o domingo virá, o domingo da ressurreição, do ressurgimento, do renascimento, da glória, do recomeço de Deus para as nossas vidas. O domingo virá. A nossa vida não vai se resumir na quinta, nem na sexta, nem no sábado. O domingo virá, a glória de Deus virá sobre a nossa vida. E se o mundo um dia viu Cristo crucificado, esse mesmo mundo reconhece que Ele ressurgiu dos mortos. E um dia, todo esse mundo há de ver esse mesmo Cristo glorificado, no mais alto e sublime lugar, no mais elevado e poderoso trono. Deus nos humilha para nos exaltar. Não é igual a Satanás, que nos exalta para depois nos humilhar. Se você está sendo provado, saiba que é para ser aprovado. Ei, alguma coisa boa Deus quer extrair de você nesse sofrimento. Alguma coisa que você não consegue nem perceber, nem reconhecer. Mas Deus sabe o valor que você tem. E Ele há de extrair algo de bom nesse sofrimento. Amém, amados? Jesus passou pelo que nós passamos. Jesus conhece a tua dor, os teus dramas, os teus dilemas. Jesus conhece a tua angústia, a dor de ser traído, de ser abandonado, a dor da frustração, da decepção. Jesus conhece a tua dor. E assim como Deus enviou um anjo para confortar Jesus, o próprio Jesus enviou o Espírito Santo para consolar aqueles que choram. Portanto, saiba, irmãos, que ainda que teus amigos te abandonem, que ainda que os homens te desamparem, o Espírito Santo é aquele que nos consola, é aquele que nos acalenta em toda hora. Receba o alento divino sobre a sua vida e seja fortalecido em meio ao Getsemane. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.